Bom dia. Bom dia, gente. Então, muito bem-vindas, bem-vindos. Faz um tempo que eu não faço um aulão assim, e eu queria ter feito no começo de agosto, ou talvez no fim de julho, acabei não fazendo. Ah, e eu acho que eu demorei esse tempo para poder propor um aulão com esse tema, por justamente não saber falar muito bem sobre esse tema, né? Ah, Tenho começado a cada semestre a gente faz um programa novo, né, de práticas com um tema. E o tema desse semestre eu chamei de pulsão. Ah, como quem está buscando assim uma relação mais direta, uma relação mais próxima da prática do yoga com com aquilo que nos é mais importante na nossa vida, no final das contas, né? Então, aquilo que nos faz pulsar, aquilo que nos move, né? Aquilo que nos dá potência, aquilo que está ligado ao nosso desejo, não assim esses quereres que a gente tem, né? Quero isso, quero aquilo, não, mas aquilo que é o desejo mais genuíno, aquilo que tem a ver com o que a gente quer realizar, fazer nesse mundo, né? Aquilo que a gente dá valor. E, e aí nasce esse tema, eu acho que muito de uma, sempre é isso, né? De uma busca muito pessoal, e de uma constatação de que se a gente não toma cuidado, e aí vem a ideia da coisa da máscara, né? Se a gente não toma cuidado, se a gente não se atenta, se a gente vai colocando o yoga assim como mais uma coisa, seguindo, né, dentro das atividades da vida, ah, isso tudo pode escapar e pode passar muito desapercebido, né? E, e falo isso mesmo de um lugar muito pessoal. Então, tô colocando aqui, né, questões muito pessoais, na ideia de trazer uma reflexão, não a partir de uma teoria, mas a partir de uma experiência, de alguém que está, né, nesse mundo das práticas iógicas já há muito tempo, nasceu nesse meio, pratica há muitos anos, ensina há muitos anos, levou muito tempo para encontrar a sua própria linguagem, e mesmo nisso, né, mesmo com tudo isso, eu olho, né, e vejo e falo, cara, mas tá bom, né? O que que isso me trouxe de mais discernimento? Tem umas palavras-chave, né, do mundo do yoga. Então, viveka, né, o discernimento, mas o que que isso me trouxe de mais discernimento? Tá, a gente fala muito da sensibilidade, mas o que que isso me trouxe de mais sensibilidade? Tá bom, talvez um pouco mais no meu próprio corpo, mas e em relação ao mundo, né, as pessoas? E a gente fala do momento presente, porque o yoga me conecta com o momento presente. Tá, será mesmo, né? Será mesmo, assim, de verdade? Né? Durante a prática, talvez, né? Mas e depois? E 5 minutos depois, né? Eu falo muito isso na aula. Será que a gente consegue ainda preservar um pouquinho daquilo que a gente conquistou dentro dessa prática por algum tempo, quando ela termina? E eu mesmo percebo que, sim, pouquíssimo tempo depois já não estou eu lembrando daquilo que eu falei. Alguns efeitos vão ficando, algumas coisas vão voltando, né? Algumas coisas aparecem ao longo do dia, alguns efeitos são percebidos, mas não sei, né, se isso de fato tem uma relação assim tão direta com aquilo que eu estava falando no começo, sobre aquilo que nos é mais importante, sobre aquilo que damos valor, sobre aquilo que
nos dá potência e nos move sobre aquilo que assim parece nos fazer, né, mover no mundo. E aí tem a questão das máscaras, né? A questão das máscaras. Então, essas máscaras, é claro, a gente precisa ter máscaras para viver, a gente tem essas máscaras que a gente vai trocando e muitas delas são necessárias para a gente poder habitar o mundo e se proteger de algumas coisas, se mostrar para outras, né? Mas as máscaras vêm muito nessa ideia assim de será que eu consigo usar essa prática para tirar um pouquinho, pelo menos momentaneamente, né? Essas máscaras ou eu pratico com elas também? Por que pratico com elas também? Porque me engano, né? Porque me engano. Então, em busca de tantas coisas, essas palavras que eu fui dizendo, né? Em busca de um eu superior, em busca de um eu maior, em busca de uma verdade mais verdadeira, em busca de uma energia tal, né? De um estado tal, de um, sei lá, de um karma tal, né? De um, uma próxima vida, em busca de uma essência, em busca de alguma coisa, né? Que não está aqui, né? Que não está aqui. Eu posso me perder do aqui. E aí vem a coisa paradoxal, porque vamos pegar um trecho da Clarice Lispector que ajuda a falar um pouco sobre isso, que é, você já conhece, né? Quando me concentro sem querer e sem saber como consigo, mas consigo independente de mim. Ou melhor, acontece. Mas quando eu mesmo quero me concentrar, faço esforço de concentração. Então distraio-me, me perco no querer e passo somente a sentir o querer, que passa a ser o objetivo. A concentração fica no querer e não se faz. A vontade tem que ser escondida, senão mata o nervo vital do que se quer. Né? Então, um pouco disso, assim, na busca por essas coisas, na busca por essas ideias e ideais, né? Eu me perco no querer, me perco na busca e talvez isso mate o próprio nervo vital daquilo que, né, tá me fazendo buscar essas coisas. E o paradoxal da história toda é que, assim, não estou dizendo que não exista uma espécie de essência na qual eu me identifico, né? Mas ela não vai ser, se ela for encontrada, né? Se ela for encontrada, ou se ela for percebida e sentida em alguns momentos, não encontrada desse jeito que encontrou e pronto, né? E aí ela foi encontrada e ela passa a estar aqui o tempo inteiro. Encontrei, agora ela é minha. Não, ela precisa ser encontrada o tempo inteiro. Ela precisa ser encontrada a cada instante, né? Então, assim, se esse essa sensação, né, de uma essência, ela pudesse ser percebida, sentida, encontrada em alguns instantes, ela não vai ser encontrada sendo buscada, não vai ser buscando, né? Quero encontrar a minha essência e então estou buscando. Isso mata o nervo vital do que se quer, né? Ela só vai ser encontrada ou sentida se não estiver buscando. Essa é a grande coisa paradoxal, né? Assim como o estado de meditação. Quero meditar, quero meditar. Eu estou fazendo qualquer coisa menos meditação. E é óbvio quando a gente transporta isso para o sono. Uma vez eu vi essa comparação e achei ela muito interessante, né? A pior coisa para você dormir é você ficar se concentrando em querer dormir. E aí você não dorme. Então é parecido com isso, né? É parecido com isso. Você mata aquilo que é, assim, aquilo que induziria ao sono, ah, você mata com essa busca pelo dormir. E então me parece que tem alguma coisa a ver com isso, assim. Essa busca mata a possibilidade de algum encontro. E tem mais umas coisinhas que eu queria dizer ainda.
Então vou pegar um trecho de Tremores. Um trecho que fazia muito tempo que eu não lia. Eu talvez nunca tenha lido assim, nesse contexto de prática. Eu sempre leio as mesmas coisas, né? E aí eu estava repassando o livro. E aí tem um parágrafo que ele fala assim: há algo no que fazemos e no que nos acontece, tanto nas artes como na educação, que não sabemos muito bem o que é, mas que é algo sobre o que temos vontade de falar e de continuar falando, algo sobre o que temos vontade de pensar e de continuar pensando, e algo a partir do que temos vontade de cantar e de continuar cantando. Porque justamente isso é o que faz com que a educação seja educação, com que a arte seja arte e certamente com que a vida esteja viva, ou seja, aberta à sua própria abertura. Assim, insistirei, para terminar, que não se pode pedagogizar, nem didatizar, nem programar, nem produzir a experiência. Que a experiência não pode fundamentar nenhuma técnica, nenhuma prática, nenhuma metodologia. Que a experiência é algo que pertence aos próprios fundamentos da vida, quando a vida treme, ou se quebra, ou desfalece. E em que a experiência, que não sabemos o que é, às vezes canta, né? Eu nunca tinha dado tanto valor a esse parágrafo. Acho que eu nunca trouxe ele em nenhuma leitura que eu fiz. E é muito interessante isso, né? Tem que tomar muito cuidado com essa coisa para não pedagogizar a experiência, para não querer fazer da experiência uma técnica. É, a experiência é algo que pertence aos próprios fundamentos da vida quando a vida treme ou se quebra ou desfalece. Então penso nisso como se a experiência fosse assim alguma coisa que aparece quando a máscara cai, né? Quando alguma coisa quebra, quando alguma coisa treme. E a máscara pode cair por alguns instantes. Às vezes a gente se assusta e logo já pega de volta e põe, né? Mas nesse intervalo, onde existe talvez um susto, onde existe talvez um espanto, alguma coisa de diferente, né? De novo, ela é percebida. O livro chama Tremores, autor Jorge La Rosa. Jorge La Rosa. E eu vou trazer mais um trecho aqui do Alberto Caeiro, também que eu já falei muitas vezes desse trecho, desse poema, mas que também fala sobre isso na minha percepção, onde ele diz assim: procuro despir-me do que aprendi, procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram, e raspar a tinta com que me pintaram os sentidos, desencaixotar as minhas emoções verdadeiras, desembrulhar-me e ser eu, não Alberto Caeiro, mas um animal humano que a natureza pôs na superfície. E cada vez que eu leio, isso me abre novas percepções, mas uma coisa que eu gosto muito de sobre esse poema e que eu demorei para reparar nisso, é que ele está falando assim sobre despir-me, sobre esquecer-me, sobre raspar a tinta, sobre desencaixotar, sobre desembrulhar. Então é sempre uma coisa que tira, né? Me despir, me esquecer, raspar essa tinta que me insensibiliza, desencaixotar essas emoções que estão lá todas encaixotadas em algum lugar, desembrulhar-me de alguma coisa que me embrulha e ser eu, né? Não Alberto Caeiro, não meu nome, mas alguma coisa que ele está chamando aqui de animal humano e que você pode chamar do que você quiser. É, tirar a máscara, né? Tirar a máscara. É, e parece não ser assim uma coisa tão simples, parece não ser uma coisa tão fácil de ser feita. Mas a gente tem assim uma oportunidade, né, de entrar em contato com isso através dessas práticas, se a gente estiver atentos a isso. Um, bom, dá vontade de ler outras coisas, tem outros trechos que eu tinha pego, mas não quero também deixar isso muito longo. E aí, para quem já está aqui há mais tempo, fala, mas você sempre traz os mesmos.
os mesmos trechos, né? Você sempre traz as mesmas coisas. E, e talvez seja porque eu tô nas mesmas coisas, né? Então, essas leituras ainda me fazem sentido, porque talvez sejam as mesmas buscas. Ah, e vale a pena ler, e vale a pena repetir, e vale a pena refletir. Então, não são novidades para quem já acompanha há um tempo, e talvez sejam novidades para quem está chegando aqui. Eu vejo que tem pessoas novas, né? Que estão vindo pela primeira vez, ah, e que talvez estejam se perguntando, mas nossa, o que que isso tem a ver com uma prática de yoga? Achei que eu ia fazer outra coisa. Né? A gente vai fazer já já. Mas eu quero deixar esse preâmbulo, né? Esse tom, para que a nossa prática ela possa, se possível, né? ah, ser vista um pouco como essa possibilidade de um contato, tá? Então é isso que eu tenho tentado encontrar, e talvez tenha sido assim um pouco da essência do que eu estou procurando nesse programa para mim e para transmitir, que é a prática como uma possibilidade de um contato, uma oportunidade de um contato. Um contato que, assim, frequentemente nos escapa, né? Eu coloquei lá no Instagram esse post fazendo alguns questionamentos sobre o que é isso que me escapa. Parece que eu me escapo de mim mesmo, né? Na busca por tantas coisas, alguma coisa escapa. Isso que escapa é o mais importante, né? Eu me escapo de mim mesmo. E o que que sobra, né? Sobra a imagem, sobra a casca, sobra, assim, aquilo que eu tô querendo, né, mostrar, e falta esse que pratica, esse que está ali, né? Assim, né? A ideia é que a gente possa buscar uma espécie de contato com isso. Um contato com isso, e o contato com isso é aqui, né? Então, assim, é aqui, é agora, usando esses jargões, mas não é o aqui e agora como uma ideia, então o yoga me coloca no aqui e agora. Não sei, pode não colocar, né? Mas esse contato, ele acontece aqui, no mundo, em mim, esse eu, com as minhas imperfeições, com os meus desejos, com as minhas questões, com os meus pensamentos repetitivos, com as minhas emoções que me atravessam, com as coisas que me distraem, com as coisas que me chamam. E tudo isso faz parte, porque tudo isso é material da prática, né? Tudo isso é material. Isso não são coisas assim que eu deveria ficar ali me forçando disciplinadamente a, né, não olha para isso, olha para aquilo que é superior, olha para aquilo que é puro, olha para aquilo que é transcendente. Hum, não, porque eu estou criando uma ilusão de transcendência, né? Estou criando uma ilusão de perfeição, uma ilusão de pureza, se eu não estou de fato olhando para essas coisas e fazendo delas instrumento e material da minha própria prática. Tá bom, só mais uma coisa rápida do La Roça outra vez. Quando ele fala do sujeito da experiência, ele fala também do sujeito incapaz da experiência, né? Que seria esse sujeito firme, forte, impávido, inatingível, erguido, anestesiado, apático, autodeterminado, definido por seu saber, por seu poder e por sua vontade. Então esse é o tipo de pessoa, né? Assim, com essas atitudes, firme, forte, impávido, inatingível, erguido, anestesiado, apático, autodeterminado, quer dizer, incapaz da experiência. A experiência acontece fora disso, né? E por que que eu gosto também muito desse trecho? Porque parece que somos ensinados a ser esse sujeito incapaz da experiência, né? Parece que somos ensinados a ser assim. E cabe a nós, né? Reconhecer isso e procurar alguma coisa outra. Bom, acho que agora sim.
Então, a ideia da nossa prática é talvez esquecer um pouco de tudo isso agora, né? E não ficar assim como diz a Clarice Lispector, mas deixar que alguma coisa de mais visceral, talvez, possa se fazer presente. Muito bom. Então vamos. Então a gente começa na postura de meditação e começo cuidando dessa postura do seu ponto de vista mais estrutural, mais material, mais corporal, mais denso, por assim dizer também. Então eu falo de posicionamentos, eu falo de encaixes, de ajustes, falo de conforto, posições das pernas, como eu posiciono os pés, onde me apoio, coluna ereta. Que força é essa que eu preciso fazer para sustentar uma coluna ereta? A minha impressão é que essa coluna se eleva e se sustenta como se tivesse assim alguma coisa que está impulsionando ela para cima e que nem sou eu fazendo tanta força. Ou a sensação que dá é que ela quer ser puxada para baixo e eu preciso lutar contra isso, fazer muita força para manter essa coluna reta. Onde ficam suas mãos? Como ficam os ombros? Solta as tensões desses ombros. Soltar as tensões dos ombros não significa relaxar o corpo inteiro. Eu solto as tensões dos ombros, minha coluna permanece firme. A cabeça no prolongamento da coluna. Eu posso relaxar as pálpebras, relaxar os olhos, relaxar a testa e as têmporas e o rosto. E relaxar um pouco a nuca, relaxar os ombros. Relaxar um pouco essa área das escápulas e a própria região mais superficial das costas. Relaxar um pouco o topo das coxas. Mas a área da coluna se mantém ativa. E essa atividade da área da coluna começa a se diferenciar, a destoar um pouco do resto do corpo que eu vou tentando relaxar. Tem uma firmeza lá na parte inferior do abdômen, entre o pubis e o umbigo.
que se afina com a firmeza da coluna. Começo a trazer assim a minha consciência com isso, né, com esse lado assim mais material, corporal. Começo a trazer a minha consciência, a minha atenção mais próxima ao corpo. Mas procuro manter a minha atenção também nesse entorno, com os olhos fechados, como se eu farejasse o entorno, ou como se a pele captasse as nuances do entorno por instinto. Eu vou me deixando reconhecer um lado primitivo, aquilo que existe independente da cultura, da linguagem, do civilizado. Começa a acompanhar a sua respiração e vai tratando a sua respiração como uma manifestação dessa força vital mais primitiva. Traz a sua atenção bem perto da respiração. E a respiração, ela não tem assim um local definido. Ela pulsa, ela se expande e se retrai. Ela avança e recua. Será que ela tem uma origem? Onde inicia uma inspiração? E para onde retorna uma expiração? Não é o ar, não é o que vem de fora, o que volta para fora, é o motor, é a força.
Deixa essa respiração ganhar um pouco mais de força. Avançar mais quando se expande. Quando recolher a respiração da próxima vez, deixa ela livre de novo. E vai para percepção, reconhecimento da atividade da mente, da qualidade da mente agora, dos pensamentos. Procura reconhecer se tem algum pensamento que predomina, que volta. E se tem, olha para ele. Tem alguma coisa que está insistindo em dizer. E a gente não quer calar isso. Talvez a gente queira parar para ouvir. Se tem alguma emoção associada, alguma emoção que provoca o pensamento, e não deixe isso de lado em busca de uma coisa que parece superior ou mais pura do que o porão das nossas emoções. Traz isso para o campo da prática. Traz isso justamente para esse aqui e agora que a gente diz tanto querer habitar. Isso tudo vai se tornando corpo, o corpo da prática, que não é só aquele inicial que a gente fez ajustes e posiciona pernas e coluna, mas é esse que pulsa e respira e que é atravessado por pensamentos e emoções. E vê se tem alguma ou algumas partes do seu corpo que te chamam mais a atenção e deixa a sua atenção ser chamada. Não resista.
E então recitaremos o mantra que recitamos todo dia para quem participa das práticas, que fala para a palavra sarra, que quer dizer juntos, juntos. Aqui vamos buscando alguma coisa juntos, vamos progredindo nas práticas, que a gente possa se apoiar juntos, que não haja mal entendido, que a gente possa se comunicar com clareza. Então, inspire. Om Sahana Bhavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Então, deitamos de costas e simplesmente solta o corpo, relaxa. Use esses apoios, confia nesses apoios e vai procurando experimentar essa sensação contínua e progressiva do relaxamento. E tudo compõe esse corpo da prática. Esse corpo instintivamente conectado ao entorno, esse corpo que respira, esse corpo que pensa e que é atravessado por emoções, tudo isso compõe a imediatidade do presente, o instante. E eu não quero deixar isso de lado em troca de um instante ideal. Eu não quero deixar isso de lado em troca das minhas ilusões do que seria
a perfeição. Então procura se vincular com esse corpo que existe agora, com tudo que vem junto. Mas vai procurando se concentrar nesse aspecto do corpo que relaxa, que libera tensões, que descontrai. Uma espécie de atenção seletiva nesse aspecto. E solta bem os ombros. Solta bem o peso dos ombros no chão, o peso das escápulas, o peso da cabeça. Relaxa o pescoço. Solta o peso do quadril. Relaxa a lombar, relaxa o sacro, as virilhas, as coxas, as mãos, os pés, o rosto, os olhos, o fundo dos olhos. Do fundo dos olhos lá para dentro da cabeça, por dentro da garganta, por dentro da caixa torácica, em volta da área do coração. Relaxa em volta do coração. A área do estômago, a área do útero, região do assoalho pélvico, região anal, genital, períneo. Começa a ampliar um pouco a respiração, fazendo a respiração se mover por dentro do corpo, fazendo a respiração ganhar volume interno e ocupar espaços, aumentar a sua área de expansão, até onde ela avança, e de onde ela avança, ela começa a recuar. E desse lugar primitivo, vai deixando começar a surgir um espreguiçamento. O espreguiçamento mais instintivo que você puder fazer, mais espontâneo que você puder fazer.
se deparando com essa carga, esse aumento de carga que o espreguiçamento produz e que busca depois um alívio dessa carga. O espreguiçamento que traz essa sensação que a gente não sabe muito bem descrevê-la, mas que a gente sabe nomear como sensação de espreguiçamento. Talvez ela já venha logo de cara, talvez ela leve um tempo para aparecer e você estimula, busca. E depois solta o corpo outra vez. E com o corpo todo solto, relaxado, traz a sua atenção para a perna direita e você não vai elevar a perna, mas vai reunir as forças necessárias para elevá-la. Então é como se você fosse elevar a perna direita do chão, mas ela não vai sair. Você não perde o contato, mas é como se você estivesse naquele ponto de quase elevar, na iminência da elevação. Então o calcanhar direito toca o chão com muita leveza, a panturrilha, a coxa, tocam com muita leveza, enquanto do lado esquerdo você mantém relaxado, o mais relaxado que puder. Então tenta a busca pela perna pesada do lado esquerdo e muito leve do lado direito. E o tronco também solto, os braços soltos, é só a perna direita que você ativa como se fosse levá-la e solta. Acompanha o que vem quando solta. E como fica essa perna direita agora em relação ao resto do corpo? Vê se você criou algum vínculo com ela. Vê se surgiu uma relação que não havia. E faz o mesmo com a perna esquerda. Você começa a reunir forças como se fosse elevá-la, mas não deixa o corpo inteiro se contrair. O resto do corpo todo tenta relaxar enquanto você contrai seletivamente as musculaturas que elevam a perna esquerda. Toca então com o pé e a perna esquerda de forma muito suave no chão, quase no ponto de suspender. Tenta relaxar mais o resto. Tenta relaxar mais a perna direita. Tenta relaxar mais o lado direito do quadril, o lado direito do abdômen, os braços, a cabeça, os olhos. E solta a perna esquerda. Ela vai se soltando aos poucos. Então vê o tipo de contato e relação que você tem agora com as duas pernas. E faz como se quisesse elevar então o braço direito, que você não eleva, reúne as forças necessárias. Percebe essas forças sendo reunidas desde a escápula do lado direito, como se fosse uma espécie de raiz do braço, até o ponto de tocar muito suavemente a mão direita no chão, o cotovelo, o
próprio ombro, mas solta bem o lado esquerdo e solta bem as pernas. Percebe até onde vai a contração necessária e onde começa uma contração desnecessária. E solta e relaxa o braço direito. Outras partes relaxam junto. Será que elas precisavam ter se contraído? E qual é a relação que você cria com o seu braço direito agora, quando solta? Começa a reunir as forças para a elevação do braço esquerdo até a iminência da elevação, até esse ponto de prontidão, braço pronto para ser elevado, suspenso. E vê se pode relaxar mais o resto. Solta a cabeça no chão, solta o ombro direito. Até onde, a partir da escápula esquerda, precisa contrair? Tem uma contração lombar, tem uma contração no abdômen. Vê o quanto isso é necessário. E as pernas. E solta o braço esquerdo. Então a cabeça. Reunir as forças necessárias para quase começar a elevar a cabeça do chão. E os braços e as pernas soltos. De onde vem essa força? Qual é o ponto central da contração? E solta a cabeça pesada no chão outra vez. Então deixa as pernas mais unidas, os pés apontam para cima, os braços também mais próximos ao tronco. Eu não vou elevar nada, mas é como se eu fosse levar as pernas, os braços e a cabeça ao mesmo tempo. Chegar nesse ponto da iminência da elevação. Então, toda tensão reunida para deixar o contato dos calcanhares muito leves, das mãos, da cabeça. Onde está o ponto central da contração? Será que tem uma área onde todas essas tensões se encontram? E solta. Separa de novo um pouco os pés, os braços, relaxa. Acompanha a sua respiração. E da próxima vez a gente vai atravessar esse ponto de quase suspensão e vai de fato subir com as pernas, os braços, a cabeça, o tronco.
Então deixa as pernas unidas, os pés apontam para cima, os braços mais próximos do corpo. Contrai bem o abdômen. Empurra sua lombar contra o chão. E quando você vai empurrando a sua lombar contra o chão, já vai colocando o resto do corpo nessa iminência da elevação. E aí você atravessa isso e sobe. Com as pernas, os braços, as mãos apontam lá para os pés. A cabeça se eleva, o tronco se eleva, você é como se olhasse lá na direção dos pés. Continua contraindo esse centro e que suspende o resto do corpo, como se suspendesse com a maior leveza possível. E volta devagar e relaxa. Da próxima vez, a gente vai repetir isso, elevando o corpo numa expiração, então soltando o ar, e manter a postura enquanto puder permanecer na pausa com os pulmões vazios. Precisando respirar, volta inspirando. Então traz os pés próximos, o pontão para cima, as mãos próximas ao tronco, ao corpo. Faz uma inspiração mais profunda, soltando o ar, vai empurrando o abdômen lá para baixo, empurra a lombar contra o chão e eleva as pernas, os braços, a cabeça e o tronco. Mantém enquanto puder permanecer na pausa, cada um no seu tempo. Volta quando precisar. Quando voltar, relaxa. Não queira controlar a respiração. Respiração ampla e livre. Deitamos de bruços em Makarasana, essa postura do crocodilo. As pernas um pouco afastadas, os pés voltados para fora, uma mão sobre a outra e a testa sobre as mãos. A respiração percebida por esse apoio do abdômen no chão, abdômen espalhado no chão. E relaxa bem o corpo nessa postura de bruços. Se entrega aos apoios.
queixo no chão, os braços para trás ao longo do corpo, as pernas unidas, peito dos pés no chão. E você vai até a iminência da elevação, mas não eleva. Então vai reunindo as forças necessárias para subir com as duas pernas, subir com os dois braços, subir com a cabeça e o tronco. Mas você não tira o contato das mãos, nem dos pés, nem do queixo do chão. Mas o queixo, as mãos e os pés tocam o chão de forma muito leve. De onde vem a força de origem para essa suspensão? Mantenha o abdômen firme. Não deixe o abdômen ficar empurrando muito o chão agora para respirar. E solta. Vai para Makarasana, apoia a testa sobre as mãos, os pés se afastam. Vai para essa outra posição inicial, outra vez, pernas unidas, peito dos pés no chão, queixo no chão, os braços para trás, as mãos tocam o chão, mas os braços bem perto do tronco. Agora, durante uma inspiração mais ampla, profunda, a gente vai atravessar esse ponto de quase suspensão e vai suspender pernas, braços, tronco, manter a postura enquanto puder permanecer com os pulmões cheios e na hora de soltar o ar, volta da postura e relaxa no crocodilo. Então se prepara, vai colocando o corpo assim nesse estado de quase elevação, abdômen firme no chão. Começa de uma expiração, onde você firma ainda mais o abdômen no chão. E durante a inspiração, suspende, eleva, inspira, sobe as pernas, sobe os braços, as mãos apontam os pés, sobe o tronco, a cabeça, o peito lá para frente. Aproxima as escápulas, empurra o peito para frente. Mantenha a pausa com os pulmões cheios de ar. Precisando soltar no seu tempo, você desfaz de forma lenta e relaxa em Makarasana. E vai deixando de novo as pernas unidas, peito dos pés no chão, queixo no chão. Agora as mãos entrelaçadas se apoiam sobre o quadril, os braços bem estendidos lá para trás, as pernas bem estendidas. Agora as mãos vão continuar apoiadas sobre o quadril, o peito dos pés continuam apoiados no chão.
E a elevação, ela é só da cabeça e do tronco, nessa variação da postura da cobra, então se suspendendo como uma cobra. Então, faremos da mesma forma. A elevação durante uma inspiração, mantendo a postura durante a pausa e voltando quando precisar soltar o ar. Abdômen firme no chão. Empurra um pouco mais o pubis contra o chão. O queixo toca o chão de forma muito suave. Solta bem o ar e firma o abdômen e o pubis contra o chão. Numa inspiração, começa a suspender. Mantém a postura na pausa com os pulmões cheios. Cada um no seu tempo. Quando precisar soltar o ar, volta, desfaz. Se acomoda em Makarasana. Acompanha a sua respiração, até onde ela avança, desde onde ela recua, as pressões internas que aumentam e diminuem pela respiração. As pernas mais próximas, o peito dos pés no chão, a testa ou o queixo no chão. Estende os braços lá para frente agora, lá longe da cabeça. Palmas das mãos no chão. E quando for fazer a inspiração, elevamos os dois braços, cabeça, tronco e as duas pernas ao mesmo tempo, mantendo a postura no tempo que puder ficar na pausa e depois volta no seu tempo. Mas firma bem o abdômen no chão. Começa a reunir essas forças necessárias para quase suspender. Então as mãos tocam já o chão com leveza, a testa toca o chão com leveza, as pernas também. Solta bem o ar e firma o abdômen e o pubis no chão. Na inspiração começa a suspender. Mantém enquanto puder ficar na pausa. Quando soltar o ar, volta. Relaxa um pouco em Makarasana. Deixa a respiração avançar pelo corpo. Então daqui vai empurrando as mãos contra o chão, passando para o gato. Do gato, levando o quadril na direção dos calcanhares, sentando sobre os calcanhares em balasana, na postura da criança ou da semente. Testa sobre as mãos ou no chão.
E vai se relacionando com essa força interna da respiração. Uma respiração contida dentro do corpo, mas que está constantemente querendo romper essas contenções. Como se houvesse uma respiração querendo romper uma casca. Então leva o tronco outra vez para a postura do gato, distanciando o quadril dos pés. As mãos apoiam firmemente no chão. E daqui faremos algumas vezes o leão. O leão, com essa técnica onde a língua vai bem para fora, numa expiração. Então a inspiração é nasal, profunda. A expiração é pela boca, colocando a língua toda lá para fora. E quando completar a expiração, recolhe a língua, inspiração nasal. Vai seguindo. No seu tempo. Enquanto vai fazendo as expirações, abre bem a boca e coloca a língua muito para fora. Coloca o fundo da língua lá para fora. Enquanto vai fazendo as expirações, deixa essa língua puxar e alongar lá dentro da garganta, como se você tivesse alguma coisa para fazer sair junto com essa língua. Durante as expirações, deixa essa contração começar lá de baixo, lá do fundo. Então você vem contraindo o seu assoalho pélvico, contraindo a região anal, genital, contrai essa área mais interna, na região do útero, como se fosse apertando de baixo para cima e criando uma força que vai empurrando a língua lá para fora. Nas inspirações, tudo isso se relaxa e a inspiração é ampla, nasal. E tenta fazer com que a pressão da inspiração alcance até lá no fundo do tronco, até na região do assoalho pélvico. E é de lá que você começa a espremer, e empurrar esse corpo por dentro, empurrando essa língua lá para fora. Então vai tendo um movimento com o seu quadril, né? Um movimento com a coluna. Na hora de inspirar, você acentua um pouquinho mais o arco lombar, expande um pouco mais o assoalho pélvico. Na hora de soltar o ar, você vem contraindo o assoalho pélvico e vem trazendo o cóccix mais para dentro, a lombar se arredonda um pouquinho lá para fora, um pouco, como uma consequência dessa contração do abdômen que vai empurrando a lombar. Uma última inspiração, uma última expiração no leão.
Quando você voltar, vai para sua postura de meditação. Apoia as mãos no chão, à frente dos pés, solta o tronco lá para frente. Relaxa a língua, relaxa a garganta, relaxa a boca. Relaxa o abdômen, o assoalho pélvico, a lombar. Relaxa lá por dentro, a região anal, genital, a área do útero. A respiração circula lá por dentro. Começa a deixar o corpo muito flexível para manifestar esse pulsar da respiração. Então você está parado na postura, mas o seu corpo se move com a respiração. Estende os braços lá para frente, as palmas das mãos no chão. Traciona um pouco mais a sua coluna. Deixa essas manifestações da respiração alcançarem também as laterais do tronco. Volta um pouco com as mãos até a metade do caminho. Então as mãos estão apoiadas no chão, mas o tronco agora está um pouco mais suspenso. As mãos estão apoiadas no chão, mas você não larga completamente o tronco nas mãos, a coluna está sustentada. E a gente começa então a fazer, ampliar esses movimentos da respiração. Então, quando eu inspiro, eu vou procurando olhar um pouco mais para frente, projetar o peito mais para frente. As mãos grudam no chão como se eu puxasse as mãos para trás. Isso me ajuda a projetar o peito mais aberto para frente, os cotovelos um pouco flexionados. Na expiração é como se eu quisesse empurrar as mãos lá para frente, mas elas não vão sair do lugar. Eu vou arredondar um pouco mais as costas, empurrar a coluna entre as escápulas, recolher bem o abdômen soltando o ar, recolher bem o assoalho pélvico, o queixo vem um pouco para dentro. E vai deixando que esses movimentos se ampliem aos poucos. Então não exagera o movimento. Deixa ele ser assim completamente associado com a sua respiração. Ele pode ser pequeno no início, mas muito conectado, integrado com a respiração. Não são duas coisas independentes, o movimento e a respiração. O movimento acontece de forma completamente integrada com a respiração. E com as repetições, como quem busca o espreguiçamento, esses movimentos podem se ampliar. Mas desde que isso aconteça de forma espontânea. Não vai encenando o movimento. Se ele é pequeno, deixa ele ser pequeno. Se ele vai tendo vontade de se ampliar, deixa ele se ampliar.
Uma ondulação acontece pela coluna. Continua os mesmos movimentos, mas com as mãos agora nos joelhos. Quando você vai inspirando, vai fazendo como quem puxa os joelhos para trás, isso te ajuda a projetar o peito lá para frente e sobe mais agora com o queixo lá para cima. E quando solta, o ar vai trazendo o queixo para o peito, arredondando a coluna lá para trás. Não faz isso como uma tarefa, faz isso como quem vai buscando um contato com essa força da respiração, com isso que vai movendo o corpo internamente, como se o corpo fosse gostando disso, buscando um espreguiçamento a cada instante. Vai deixando os movimentos ficarem menores, mais em torno da verticalidade da coluna. E você vai movendo o seu corpo cada vez menos. A respiração continua profunda e ampla. É como se tivesse uma intenção de continuar movendo, mas você faz movimentos muito pequenos. Mas não deixa eles pararem ainda. São mínimos, são lentos, até que você para de fazer os movimentos e continua com a sua respiração. E vai se dando conta de que os movimentos eles não param completamente, porque eles são uma consequência da respiração. Mas você não está mais fazendo os movimentos. Então você só acompanha o que continua se movendo como um efeito da respiração. Estende as pernas lá para frente, mantém a coluna ereta, Dandasana, pernas estendidas, coluna reta. Se precisar, flexiona um pouco seus joelhos. Mas não deixa ter essa sensação de que você cai para trás. E começa a inclinar o tronco à frente, as mãos vão segurar lá nos pés, talvez fazendo um gancho nos dedões, talvez segurando por cima ou pela borda externa, ou não alcança os pés e segura os tornozelos, você vê aonde segura mais segura. Respirações profundas. E quando você inspira, puxa os pés para trás e projeta o peito lá para frente, tenta olhar mais para cima. E ao expirar, traz o queixo para dentro, arredonda bem a coluna lá para trás. Os pés puxam as mãos para frente. Ao inspirar, as mãos puxam os pés para trás. Desce os ombros quando inspira, aproxima as escápulas, abre o peito.
Os pés empurram mais as mãos quando você expira. Arredonda a coluna lá para trás. Então esses movimentos eles são combinados com a respiração e eles vão ficando cada vez mais conectados, cada vez mais integrados. Vê o quanto você pode ampliar esses movimentos. Vai deixando os movimentos ficarem menores, mas você não para. E eles não ficam menores porque você relaxa, eles ficam menores porque você mantém esses movimentos mais contínuos. E vai usando esses movimentos para produzir assim um afastamento do topo da cabeça em relação ao quadril, como se estivesse deixando a coluna mais longa. O topo da cabeça lá para frente, ou lá na direção dos pés. E você quer afastar o topo da cabeça do quadril, quando inspira e também quando expira, até parar completamente os movimentos feitos e deixar só esses que acontecem espontaneamente com a respiração. E volta da postura. Vai para sua postura de meditação. Inclina o tronco à frente, leva a testa na direção das mãos. Relaxa. Deixa a respiração solta agora. E volta. Postura de meditação. Faz alguns movimentos circulares com seus ombros puxando para trás e para baixo. E para. A coluna ativa, afinada com uma atividade do baixo ventre. O resto do corpo relaxa, os ombros relaxados, braços, rosto.
a própria superfície das costas. A atividade que sustenta a coluna é mais interna, mais profunda, vinculada com essa firmeza que vem lá do fundo do tronco. Começa a fazer contrações e relaxamentos da região anal e genital, contraindo os esfíncteres. Contrai o esfíncter anal, contrai o esfíncter urinário. Vai unindo as pontas dos dedos do indicador com o polegar e acompanha essa pressão dos dedos com a contração dos esfíncteres. Então você pressiona um pouco mais um dedo contra o outro, contrai esses anéis, esfíncteres, e quando relaxar, também relaxa essa pressão dos dedos. É como se a pressão dos dedos fosse te ajudando a encontrar essa contração. Então você contrai e relaxa, contrai e relaxa, mais ou menos nesse ritmo. Contrai e relaxa. E vai buscando mais do que a contração em si desses esfíncteres, você vai buscando a elevação, como se puxasse para cima. E nisso a gente vai tentando reconhecer esses tubos internamente. Então não precisa contrair como quem aperta com muita força, isso atrapalha. Você vai colocando mais uma elevação, como se fosse uma sucção. E a gente começa a combinar isso com a respiração. Então, inspirando, você vai contraindo e puxando para cima. Expirando, relaxa. Durante a inspiração, você vai aumentando a intensidade dessa contração. Durante a expiração, vai soltando. Mas não deixa soltar completamente. Não deixa chegar ao ponto de máximo relaxamento. Preserva uma pequena firmeza, que vai aumentando quando inspira e diminuindo quando expira, sem chegar ao relaxamento máximo. Então, no final de uma expiração, você sustenta uma mínima contração, tanto da pressão dos dedos, como desses esfíncteres e desses tubos que vão começando a ficar mais nítidos lá dentro do corpo. Durante a inspiração, é como se a inspiração começasse por esses esfíncteres e vão percorrendo internamente esses tubos à medida que eles são elevados, contraídos, sugados. E na expiração, é como se isso se dissipasse, se dissolvesse. Os tubos se desfazem. Então a inspiração vem percorrendo de baixo para cima. Vê até onde você chega. A expiração dissolve isso dentro do corpo. Desfaz as paredes dos tubos, as fronteiras, barreiras. Dissolve. E vê se você pode começar a ter a sensação de que puxa isso lá desses esfínteres até o espaço em torno do coração, durante a inspiração, criando esses tubos, pressionando os dedos, sugando esses anéis, constituindo as paredes dos tubos, até alcançar com a respiração em volta do coração. E na expiração isso
dissolve, dissipa, desfaz, continuamente. E se isso talvez comece com uma visualização que te ajuda a traçar caminhos, vai deixando que seja cada vez mais uma sensação tangível, sensível, sem imaginações. À medida que vai puxando essas inspirações lá do fundo até a área do coração, vai deixando essa área do coração se expandir, descomprimir e continuar se descomprimindo enquanto você solta o ar e isso tudo se dissolve. Então você não puxa de volta na expiração, você não deixa descer na expiração. Você deixa essa respiração se dissolver em torno da área do coração. E quando soltar o ar da próxima vez, desfaz essa posição dos dedos, deixa a respiração livre, mantém a firmeza do eixo, mantém essa firmeza que se afina com o baixo ventre, mas deixa agora a sua mente se dissolver na respiração. Acompanhe o seu estado mental, se essa mente parece mais ancorada no corpo, esse corpo como ele é agora, concreto, real, ancorada no instante, nesse instante como é agora. A prática do yoga como algo que procura nos colocar num estado de mente não habitual, não cotidiano, não comum, não ordinário, mas um estado outro, que talvez a gente possa ter a experiência dele agora. Esse estado outro que permite que a gente veja
ou reconheça algumas coisas como não vemos normalmente. E o que a gente faz com isso? Olha, olha com clareza. Não se deixa perder na aparente pureza e afastamento do mundo concreto. Não se deixa perder na aparente transcendência e afastamento, distanciamento de si. Não deixe esse estado ser um estado de fuga alienante, mas deixe esse estado ser um estado onde você gruda mais no corpo, gruda em tudo isso que compõe o corpo. A respiração, os pensamentos, as emoções, a força vital, sua potência, seus desejos. E a gente procura com isso fazer com que a prática seja um restabelecimento constante desse contato. Para esse tipo de aqui e agora, não para o aqui e agora idealizado, imaginado, dito da boca para fora. E nesse aqui agora eu posso encontrar coisas que talvez eu não quisesse, não goste, mas que compõem. E eu olho com olhos de quem quer ver. Comece então a fazer respirações um pouco mais profundas. Retomar alguns movimentos. Começar lentamente a abrir os olhos, piscando. Começar a deixar chegar as imagens, as cores, as formas. E você não precisa se distanciar e se afastar de si imediatamente. Com isso, a gente vai concluindo a nossa prática. Eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço a escuta, agradeço esse espaço de experimentação, ensaio. Tudo isso para mim é um grande ensaio, né? Nada disso são verdades com V maiúsculo, né? Tudo isso são assim compartilhamentos de uma experiência pessoal que pode ressoar aí, ou pode ser que as coisas aconteçam por aí de uma forma diferente. O convite é para a gente olhar. Então, deixo um espaço aberto agora para a gente poder fazer algumas trocas, para quem tiver vontade, quem quiser, né, se manter em silêncio, pode se manter em silêncio e pode ouvir. Quem quiser desligar, desliga. E a gente deixa mais uns minutinhos aqui para quem quiser. Então, até amanhã para quem eu vejo todo dia. Até uma próxima oportunidade para quem aparece de vez em quando.
E bem-vindo para quem apareceu aqui pela primeira vez. Quem quiser compartilhar alguma coisa, dizer algo, levanta a mãozinha do Zoom, tá? E aí a gente faz uma fila aqui de compartilhamentos. Obrigado, gente, para